Olá, amigos de Estudos Bíblicos. Estamos juntos, mais uma vez, para estudar a Palavra de Deus. Você que chega agora é muito bem-vindo e os que estão há tempos também. Convido todos a abrirem as suas Bíblias hoje na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Então nós vamos ao Novo Testamento. Carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, o capítulo 4. Inicialmente vamos ler alguns versículos, depois, durante o estudo, leremos os demais. Filipenses, capítulo 4. E estudaremos: satisfeito ou insatisfeito? Quem é você? Satisfeito ou insatisfeito? Quem é você? Bíblia aberta? Então vamos lá. Filipenses, capítulo 4, 11 a 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Bíblia lida, oremos. Deus Pai, Criador do céu e da terra, nos alegramos muito porque podemos adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, e agora podemos ouvir a sua voz. Fala conosco, ó Pai, pela tua palavra. Me usa como instrumento, que tenhamos alimento espiritual, nos fortaleça e fala ao coração daqueles que estão conosco hoje a participar da escola dominical. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Satisfeito ou insatisfeito? Quem é você? Ao estudar o tema, o assunto, eu encontrei alguns estudiosos do passado, começando aí por Sêneca, o grande romano filósofo. E a respeito do assunto ele coloca muito bem. Isso há 3.000 anos ou mais. Feliz é o homem que em quaisquer circunstâncias, olha o que Sêneca disse, em que se encontre, sente-se contente. Depois eu estava a ler o Rabindranath Tagore, creio que seja assim a forma de falar seu nome, o filósofo estudioso indiano, e também tem uma colocação bem pertinente para nós. Adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era alegria. Todos eles atentos a isso, a satisfação, a pessoa estar bem, estar contente, estar feliz. A visão desses homens estudiosos em seu tempo. É claro que a Bíblia, ela fala muito da questão que vamos abordar hoje, satisfação, contentamento, alegria, e ela fala muito claramente sobre o assunto. E a gente vive numa sociedade, infelizmente, que desestimula as pessoas, né? Não estimula muito as pessoas a viverem contentes e satisfeitas. Principalmente no campo da propaganda. As propagandas hoje querem as pessoas insatisfeitas, descontentes, para poderem consumir os seus produtos. Por isso, nós vamos lá para hoje, a cidade de Filipos. Ela era a capital da província romana chamada Macedônia. Havia havido o Império Macedônio, depois foi incorporado pelos gregos e romanos. E era localizada em território que pertencia à Grécia. E o nome Filipos pertence a Filipe, que realmente foi fundada por Filipe, que era o pai do Alexandre Magno, em 358 a.C. E ela estava muito bem localizada, né, cortava a Macedônia no sentido leste a oeste, e era um caminho muito usado entre a Ásia e Roma. E, é claro, era uma cidade rica, porque ela tinha minas de ouro e prata. A carta nessa cidade, dirigida a essa cidade, dirigida à igreja nessa cidade,
era uma carta da prisão. E Paulo esteve, na verdade, nós que já estudamos isso, 3 vezes preso. Ele esteve em Filipos, preso. Ele esteve em Jerusalém, em Cesareia, preso. E encerrou a sua vida em Roma, lá na prisão. E é lá da prisão, em Roma, que ele envia a carta aos filipenses. É claro que Atos 28, 30, o final, registra muito bem o fim do trabalho de Paulo em Roma. Acredita-se que ele foi decapitado. Não está biblicamente colocado, mas os historiadores da época afirmam que ele foi decapitado. E ali ele escreve, Atos 28, 30, por 2 anos permaneceu Paulo, ele não, Lucas, desculpe, por 2 anos Paulo permaneceu na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos que o procuravam, Atos 28, 30, e do 31, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem medo, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E era de Roma, lá preso, que ele enviou a carta aos filipenses. É interessante observar que as prisões romanas não eram similares às prisões de hoje, né, nos dias atuais. Eram verdadeiras masmorras. E nesse lugar, esse homem, inicialmente ele ficou em uma casa alugada, mas depois ele foi levado realmente para uma prisão terrível, daquelas que nós bem temos conhecimento, estudamos em história. E ali a gente percebe um homem dentro daquela prisão, naquelas condições, com satisfação e contentamento. E ao escrever a carta, ele quer demonstrar o amor à igreja de Filipos, por ela o auxiliar em momentos que ele carecia do auxílio monetário, auxílio material, para a sua sobrevivência ali em Roma, na prisão. E a gente começa a ver a meditação de hoje com Filipenses capítulo 4, 10. É o versículo antes do que nós lemos há pouco. Alegro-me grandemente no Senhor. Veja bem, o segredo dele. A alegria estava no Senhor. Porque finalmente vocês renovaram, renasceram, a ideia floresceram. Essa palavra renovar aí, ela dá ideia, né? O seu interesse por mim, né? De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. E ele escreve essa carta para expressar a sua satisfação, o seu contentamento, a sua alegria do auxílio recebido dos irmãos de Filipos. E aí nós começamos a descobrir satisfação ou insatisfação. Quem é você? No caso do apóstolo São Paulo, nós descobrimos que ele era uma pessoa que tinha uma vida de satisfação, contentamento. Era algo presente na sua vida. Mesmo ali dentro da prisão, na masmorra, havia dentro de si um contentamento, uma satisfação. E é claro que o segredo ele começa já a revelar a nós, aí no texto que nós lemos, alegre no Senhor. Por quê? Porque os irmãos lá de Filipos se importaram com ele e estavam sendo instrumentos de Deus para cuidar dele, que é o que acontece hoje em dia. Nós também, pelo pouco que temos, nós usamos isso para auxiliar aqueles que precisam também, como o apóstolo São Paulo. E é claro que ele vai nessa carta demonstrar o amor aos filipenses. Ele não julgou ninguém, porque houve uma demora para que chegasse mais um auxílio da parte de filipenses. E é interessante como ele usa a escrita de maneira muito sábia. Ele não julgou, vocês demoraram a mandar, não. Faltou oportunidade. Vocês não tiveram oportunidade. Possivelmente, às vezes, a pessoa não auxilia porque não tinha os recursos necessários ou, no caso específico, alguém que fosse levar de Filipos até Roma o donativo. Nós tivemos o caso aí, especificamente de Epafrodito, já estudamos isso em aulas anteriores, procura lá. Epafrodito foi o instrumento de Deus
e o instrumento da igreja para levar o auxílio ao apóstolo Paulo. E é claro que a gente vê aí que a pessoa que tem uma vida de satisfação, de contentamento dentro de si, ela sabe que tudo tem o seu tempo determinado. Ela não fica ansiosa, ela não fica desesperada. Ela sabe que Deus vai agir, vai operar, como acontecia aí com o apóstolo São Paulo. E em Filipenses 4:11, ele vai revelando para nós, né, porque ele era uma pessoa satisfeita de verdade, uma pessoa contente, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. A vida dele interior é uma vida de satisfação e contentamento. E olha o que ele diz aí em Filipenses 4:11. Não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso é uma pessoa que tem satisfação interior. Ela se contenta com o que ela tem, ela é agradecida pelo que tem. Ela não está atenta, não está preocupada com o que ela não tem. Há muitas pessoas na sociedade atual que estão muito voltadas para o que não tem e esquecem de agradecer o que tem. E nesse contexto em que Paulo está escrevendo a carta, ele havia estado lá, trabalhado com a igreja, ele conhecia muito bem o pensamento que dominava filosófico, a cultura em Filipos, que era o estoicismo. E o estoicismo, né, a pessoa estoica, ele falava que o contentamento e satisfação era algo assim importantíssimo, não é? E Paulo usa muito bem para fazer analogia com o que ele está querendo aí ensinar. E os estoicos, que seguiam essa filosofia lá em Filipos, eles aprendiam a neutralizar os sentimentos e ignorar a dor. Então eles achavam que, através disso, o que segue essa filosofia, ele se sente autossuficiente, é uma pessoa autônomo. Então, automaticamente, eles criam nisso, achavam que esse era o contentamento. E, na verdade, você não ter um sentimento e conseguir neutralizar a dor, você seria uma pessoa feliz, uma pessoa contente. E é claro que o apóstolo Paulo, usando essa filosofia presente ali naquela época, ele mostra a eles que eles aprenderam a viver satisfeitos em toda e qualquer situação. Né? O cristianismo veio mostrar, você pode estar humilhado, como você pode estar honrado, exaltado também, dá a tradução. Você pode estar na fartura como na fome. O cristianismo traz o verdadeiro contentamento, a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Não é? Você pode me perguntar qual é a filosofia atual. Hoje nós vivemos no chamado hedonismo. Então, século 21, 2025, o que é o hedonismo? Vive para o prazer. As pessoas, e a temática é comamos e bebamos que amanhã morreremos. Essa é a temática atual. É triste também. E a deles era essa. E o apóstolo São Paulo começa a mostrar para eles que o verdadeiro contentamento, a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria e felicidade é totalmente diferente do que a filosofia estoica ensina, e também é totalmente diferente do que hoje o hedonismo ensina, viver para o prazer. O prazer se torna uma coisa sem sentido, por isso que a gente vive numa sociedade muito infeliz, e o nível, principalmente em países chamados ditos países avançados, o índice de suicídio é muito grande, porque não traz, a filosofia em si não traz o contentamento, a felicidade, a alegria, que era isso que Paulo estava a falar com a igreja de Filipos. Por quê? Porque a satisfação ou o contentamento é uma coisa que tem que ser aprendida. Nós não nascemos com isso. Nós nascemos ingratos, nós nascemos reclamões, nós nascemos murmurador. Pode observar, você que tem filhos, desde pequeno, você observa, desde o berço, aquela criança ali, complexa. Então tem que ser aprendido com Deus o contentamento. E é uma arte e ninguém nasce sabendo. Então a gente vive hoje numa sociedade ingrata, pessoas reclamonas, pessoas que não estão felizes, porque ninguém nasce com isso. E a temática é nós temos que aprender com Deus. Deus nos dá de fato a satisfação interior, o contentamento interior, a alegria interior, a verdadeira felicidade interior. E na sociedade presente,
Nos momentos de sofrimentos hoje é muito comum a gente observar as pessoas e a tendência humana é culpar alguém, ou até Deus. As pessoas que não estão satisfeitas, elas culpam todo mundo, e até o próprio Deus. Mas elas esquecem de refletir que o problema não é exterior, o problema é interior. E é isso que o apóstolo São Paulo está a orientar a igreja, porque a satisfação, o contentamento, elas são virtudes importantíssimas. Alegria, felicidade, de um filho de Deus. Quem é nascido em Deus, quem tem a mente de Cristo, quem foi transformado pelo poder dele, quem o Espírito Santo habita, é uma pessoa satisfeita em toda e qualquer situação, como nós trabalhamos no texto. Mas veja bem, finalizando essa parte, satisfeito, como o apóstolo São Paulo mostra no texto e na vida dele, e a nós, ele tinha uma vida de satisfação e contentamento. E lá em 1 Tessalonicenses 5,18, ele reforça ainda a ideia: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quem anda na vontade de Deus, seja em qualquer circunstância, interiormente tem satisfação, contentamento, alegria e felicidade. Mas vejam bem, em segundo lugar, satisfeito ou insatisfeito? Quem é você? O apóstolo São Paulo nós já estamos descobrindo. Ele era satisfeito. E todos aqueles que são filhos de Deus, nascidos pela graça do Senhor, são pessoas satisfeitas. Mas, em segundo lugar, o segredo da vida satisfeita, contente, feliz, alegre, qual é o segredo? Então aí nós começamos a aprender com o apóstolo São Paulo. E o apóstolo São Paulo, ele vai mostrar para nós que ele aprendeu algo muito importante. Ele aprendeu, ele não nasceu com a satisfação, com o contentamento, com a alegria. Ele aprendeu para viver contente em qualquer situação. E aí no texto de Filipenses 4:12, e aí nós deixamos sublinhados também: sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que preciso. Ele vai trabalhar com os extremos. Quem tem essa satisfação interior, quem tem esse contentamento interior, essa felicidade interior, quem tem isso, sabe viver em extremos, como o apóstolo São Paulo o fazia. E aprendi o segredo. Olha que interessante aí, ele está contando para nós e vai mostrar para nós o segredo, que é aí o nosso segundo ponto importante. O segredo da pessoa ter uma vida satisfeita, uma vida contente, uma vida alegre e feliz. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em toda e qualquer situação. Quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Trabalhar esses extremos, porque a vida são esses extremos. Há momentos que nós estamos em cima, há momentos que estamos embaixo, há momentos que nós estamos nas mais variadas situações. E em todas elas, nós temos um segredo para enfrentá-las, que o apóstolo São Paulo apresenta aqui, e aqueles que já descobriram, vivem nos dias atuais. Ele estava satisfeito e contente. Por quê? Porque ele aprendeu a passar por todas as circunstâncias. Como? Sem queixar, reclamar. Nós vemos num momento presente em que as pessoas reclamam de tudo, nada está bom, e as pessoas sempre olhando para o outro. O fato delas não estarem bem é porque elas não têm coisas e elas olham os outros, querem coisas dos outros, invejam os outros, vivem numa ansiosidade tremenda, tomada pelas tecnologias que fazem isso e reclamam, né? E o apóstolo São Paulo havia conquistado o segredo, né? Sem condenar os outros ou a Deus. Ele havia conquistado o segredo, porque ele havia conquistado o segredo interior, não no exterior. No exterior não, o exterior não traz felicidade alguma a ninguém. É só o trabalhar interior. E é claro que a gente percebe muito bem na sociedade século XXI, 2025. E eu me lembrei nessa parte aí, em que estamos trabalhando o segredo. Quanto mais se tem, mais se quer. Eu não sabia que era um provérbio alemão. Olha que interessante. Um provérbio alemão. As pessoas
insatisfeitas. Quanto mais se tem, mais elas querem, né? E a grande verdade hoje, né? Um pouco com Deus é muito, né? Biblicamente é colocado muito bem isso. Se nós estamos com Deus, o pouco abençoado por Deus é muito, mas muito sem Deus é nada. Observemos hoje as pessoas mais ricas que há no mundo, né? Nós temos hoje aí a pessoa do Elon Musk. A fortuna que ele tem, ele pode gastar milhões de dólares por dia, que vai durar 400 anos, a fortuna do Elon Musk, segundo aí os especialistas, né? Então veja bem, espero que ele tenha Deus com ele, porque a bênção de Deus, a gente ter o pouco ou ter o muito, é o mais importante. E é claro que em Filipos, que era uma cidade romana, ali nessa cidade, que viviam muitos soldados romanos, era uma colônia romana. Então ali nessa cidade havia muitas religiões e mistérios. Então nós vamos começar a entender o porquê certas palavras que o apóstolo São Paulo usou aí, que era muito popular entre os filipos. E ao estudar essas religiões e mistérios, nós percebemos que eram muito comuns naquela época, né? E as pessoas se introduziam, eram algumas instituições públicas, e aí o Lee Beder nos orienta sobre isso, esse autor, e as pessoas tinham que passar por vários graus de aprendizado para que elas pudessem atingir, adorar a Deus. Era essa a temática. Mas isso você tinha que descobrir os segredos, esses segredos que haviam dentro das religiões e mistérios, para que ela pudesse alcançar realmente o sentido da sua vida, a verdadeira oração. Isso era muito popular em Filipos. E o apóstolo São Paulo, então, o que ele faz? Ele trabalha essa ideia que era comum ali, mostrando para eles, e nessas religiões e mistérios era muito pertinente rituais secretos, tão secretos que até hoje os estudiosos não sabem o que é, que faziam parte dessa religião. E as pessoas deveriam conhecer os segredos para evoluir das religiões e mistérios. Então se falava muito, segredo, era muito pertinente na cultura religiosa, filosófica de Filipos. E o apóstolo São Paulo usa a palavra segredos para mostrar para eles que existe o verdadeiro segredo, para que a gente possa ter satisfação, contentamento, alegria, felicidade. Então Paulo usou a mesma linguagem e ele deixa claramente, eu aprendi o segredo. Eu quero que vocês saibam o segredo, para eu ser uma pessoa satisfeita, para eu ser uma pessoa contente, para eu ser uma pessoa feliz, para eu ser uma pessoa realizada. E é claro que em Filipenses 4:11, ele deixa bem claro isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque poucas pessoas sabem isso. Pode observar na sociedade. Pessoas que se dizem religiosas, pessoas que se dizem poderosas. E no conviver com elas, nas relações, percebe-se que elas ainda não descobriram o segredo para serem pessoas felizes. Às vezes a gente observa muito, tem tudo, mas não tem nada. Porque o problema não é o exterior, o problema é interior. A transformação tem que ser interior. E é claro, vive uma vida de reclama de tudo. Isso me assusta muito. No momento atual, nas crises, nas dificuldades, as pessoas só sabem reclamar de tudo, murmurar, blasfemam até, coisas tristes. E por quê? Porque ainda não conhecem o segredo da satisfação, do contentamento, da alegria, da felicidade. Então aí, a pergunta é, satisfação ou insatisfação? Quem é você? Aí nós já podemos aprender que o apóstolo São Paulo tinha essa vida de satisfação e contentamento. E agora ele já fala do segredo. Ele fala a sua época, a cultura da sua época, a filosofia da sua época, e fala a nossa época atual, a cultura atual.
Então nós vamos conhecer o segredo revelado da vida do apóstolo Paulo. Porque as religiões de mistérios, elas tinham segredos e até hoje ninguém sabe até os segredos delas. Passaram-se 2000 anos. E aí o apóstolo São Paulo, há 2000 anos, revelou o segredo. O segredo para eu ser uma pessoa satisfeita, para eu ser uma pessoa contente, feliz, alegre. Vamos lá ver o que acontece. Filipenses 4:13. Aí ele fecha a ideia no texto de Filipenses 4, a partir do 10 até o 13. Tudo posso naquele que me fortalece. É um texto assim, muito confortador e muito importante na nossa vida. E aí ele começa a mostrar o segredo da sua vida, de viver extremos, não por ele, mas tudo posso naquele que me fortalece. Porque a satisfação e o contentamento, na verdade, são frutos da comunhão com Deus. Sem a intimidade com Deus, a alma necessita de Deus. Uma frase muito usada, a gente não sabe quem até diz a frase: há um vazio no coração do homem que só Deus preenche. Alguns dizem que é Santo Agostinho que falou, mas nós não sabemos. Então, a satisfação da alma, a alma foi criada por Deus e ela só se completa em Deus. Então, aí a satisfação é fruto da comunhão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é uma questão de ter algo. O William Shakespeare já coloca para nós: to be or not to be, that's a question. Ser ou não ser, eis a questão. A gente vive numa sociedade que é ter ou não ter, eis a questão. As pessoas vivem por causa do vil metal. E descobrem no fim da vida, que aquilo em si só não traz, porque tem que haver uma transformação, tem que ser, não ter somente. E é claro que o apóstolo São Paulo começa a mostrar: tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque a força de Jesus é concedida para os filhos de Deus. Só Jesus, na força dele, nós temos capacitação para enfrentar qualquer situação. Sozinhos nós não conseguimos enfrentar nenhuma situação. Vivemos dias de desesperos, de dificuldades, de ansiedade, de enfermidades físicas, emocionais, psicossomáticas, porque o único que dá força, capacitação para enfrentar qualquer situação é Jesus, que é o que aconteceu com o apóstolo São Paulo. E é claro que, fazendo aí uma recapitulação nessa parte da mensagem, o segredo, recapitulando, pensemos bem, não está dentro do homem, mas fora dele, em Jesus. Dentro de nós não temos capacitação nenhuma. Eu tenho ouvido muitos coaches fazendo colocações e eu fico triste porque está dentro de você, você tem a força, você é capaz. Isso não é biblicamente enfático. Então, a força, a nossa força é Jesus Cristo, o qual fortalece a gente para enfrentar qualquer situação. Tudo posso naquele que fortalece. Esse é o segredo da igreja. É o segredo do apóstolo São Paulo passar por tudo que ele passou e até terminar a sua vida sendo decapitado em Roma, segundo os historiadores. Veja bem, tudo posso naquele que me fortalece. Na capacitação, esse é o segredo que foi revelado pelo apóstolo São Paulo a nós agora e na palavra de Deus há 2000 anos. Tudo posso naquele que fortalece para eu poder administrar, adequadamente. Ele me dá capacitação para eu administrar adequadamente o meu tempo. Há pessoas que falam para mim: eu queria ter 36 horas o dia. O problema não é o tempo, é a qualidade do tempo. E o Senhor Jesus nos dá capacitação para administrar sabiamente o nosso tempo. Nos estudos, nas finanças, no trabalho. O Senhor Jesus nos dá capacitação para fazer as atividades adequadamente, no nosso relacionamento para com Deus, no lazer, na família, nos negócios. Em tudo isso a gente tem a capacitação de Jesus para administrar tudo isso, porque em nós mesmos nós não temos todo esse anteparo para suportar e para desenvolver e para cumprir a nossa missão dada por Deus. E é claro que, mais ainda, veja bem aí, o segredo revelado ao apóstolo São Paulo. Primeiro era a comunhão com Deus através da Bíblia Sagrada. A leitura da Bíblia diária é fundamental. Não é apenas 5 minutinhos,
de leitura é muito mais. É devorar a Bíblia, e não somente devorar, se alimentar da Bíblia, mas digerir a Bíblia. Muita gente fala da Bíblia lindamente, sabe até de memória, mas não tem ela dentro de si, não absorveu. É como eu consumo qualquer alimento, né? Eu consumo o alface, de repente o alface vai para dentro de mim, faz digestão, ele faz parte, é assim a palavra de Deus. Eu tenho que digeri-la profundamente. E essa intimidade, essa comunhão com a palavra de Deus que me dá forças para enfrentar qualquer situação. Mas veja bem também a oração. É necessário a minha vida espiritual. E o apóstolo São Paulo vivia em oração. Ele estava ali capacitado em oração constantemente. Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo, em todo o tempo ele estava em oração. E o apóstolo São Paulo sempre alerta, vigiai e orai, né? Orai sem cessar. Comunhão com Deus através da oração e também ser cheio do Espírito Santo de Deus todo dia. Nós todos somos salvos, temos Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Mas nós precisamos, através da leitura da Bíblia e da oração, nós nos enchemos do Espírito Santo. Enchemos essa capacitação que o apóstolo São Paulo coloca para nós. E em Efésios 5,18 ele ainda fala à igreja. E não vos embriagueis com o vinho do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E para eu estar cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar em íntima comunhão com Deus. Deus falando comigo pela Bíblia diariamente e eu a conversar com Deus em oração. O John MacArthur, esse teólogo norte-americano, ele coloca para nós uma coisa muito significativa. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Significa ser dominado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar presente em minha mente, em todo o meu corpo, nos meus braços, na minha mão, porque eu já tenho a mente de Cristo. Quando a palavra nos domina, o Espírito Santo nos controla. Ele vai usar a palavra de Deus para dar sabedoria e capacitação a nós para enfrentar qualquer situação. Agora veja bem, algo chama atenção na história de Paulo. E agora ele está com Silas preso, ali mesmo em Filipos. Nós conhecemos bem a história. O apóstolo São Paulo, no capítulo 16 de Atos, se você quiser ler a Bíblia depois como lição de casa, ali no capítulo 16, o apóstolo São Paulo curou uma jovem que era escrava, que adivinhava tudo. E ele se cansou das colocações dela e ele a curou, tirou do espírito de adivinhação. E os seus senhores não gostaram, porque perderam o lucro. E mandaram Paulo para a prisão. E Paulo lá foi para a prisão. Imagine, ele ficou jogando cartas? Ele ficou fazendo algo diferente na prisão? Era meia-noite. Ele e Silas, o que eles faziam? Porque eles eram cheios do Espírito Santo, eles eram pessoas íntimas de Deus, eram pessoas que tinham a verdadeira felicidade dentro deles. O que acontecia? Eles louvavam a Deus. E olha o que diz o texto bíblico. Olha a vida cheia do Espírito Santo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E nós conhecemos bem a história. E neste horário houve um terremoto. E a cadeia foi aberta. E ali o carcereiro veio desesperado, porque naquela época, se o carcereiro perdesse com o preso, ele pagava com a própria vida. Iria até suicidar, mas Paulo não deixou. E ali houve também a conversão do carcereiro e da sua família. Então veja, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, quando a pessoa é uma pessoa que tem a graça de Deus, pessoa satisfeita, contente, feliz em toda e qualquer situação, Deus usa a vida dela de forma toda especial e maravilhosa. E o apóstolo São Paulo estava preso a escrever a carta aos Filipenses, e aí no capítulo 4, eu quero que depois você leia o capítulo 4 todo, você pode ver que ele escreve: alegre-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor. É a ênfase, a tônica dele. Onde ele estava? Numa prisão. Mas não numa prisão moderninha como a nossa aí, que tem, não digo qualidade de vida, mas é melhor do que aquelas masmorras do passado. Hoje tem sanitário, tem uma série de coisas. Né? Não uma prisão como Mônaco. Em Mônaco a prisão é sensacional, vamos dizer assim, entre aspas, que nem eu gostaria de estar lá. Mas nesse lugar horrível que o apóstolo São Paulo estava, ele tinha alegria no seu coração. E aí o exemplo que eles cantavam dentro da prisão, porque eles tinham a satisfação dada por Deus interior. Mas vejam bem, automaticamente, a pessoa que é satisfeita, ela tem uma vida
de satisfação, de contentamento. Ela tem o segredo, né, da vida dela. O segredo da vida dela é tudo posso naquele que me fortalece, como o apóstolo São Paulo. E ela se torna, tem uma vida de generosidade. Observe aí, generosidade. E Paulo escreveu essa carta, especialmente o objetivo dele era agradecer à igreja por sua generosidade. Então a pessoa que tem satisfação interior, ela tem prazer de estender a mão àquele que precisa, em qualquer situação. E observe aí, olha, a igreja de Filipos, até fiz um quadro de como era uma igreja que passou a viver realmente o tudo posso daquele que me fortalece, passou a desenvolver o segredo, passou a ter a satisfação interior, passou a ser contente, alegre, ter a felicidade. Olha lá. Essa igreja foi a única que se associou a Paulo desde o início para sustentá-lo. Está lá em Filipenses 4:15. Enquanto Paulo esteve em Tessalônica, eles enviaram sustento para ele 2 vezes. Está lá em Filipenses 4:16. Enquanto Paulo esteve em Corinto, a igreja de Filipos o socorreu financeiramente. 2 Coríntios 11, 8 e 9. Quando Paulo esteve preso em Roma, a igreja de Filipos enviou a ele Epafrodito com donativos e para prestar-lhe assistência à prisão. Filipenses 4:18. E quando Paulo foi para Jerusalém, depois da sua 3ª viagem missionária, aquela igreja levantou ofertas generosas e sacrificiais para atender os pobres da Judéia. Então vejam bem, era uma igreja que aprendeu realmente o segredo. Tudo posso naquele que me fortalece. E em Cristo ela passou a conquistar de fato a satisfação interior, o contentamento interior, a felicidade interior, a alegria interior. E aí em Filipenses 4:18, observe bem o que o apóstolo Paulo coloca. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o que aconteceu? Aí nesse texto, Paulo está dando um recibo. Olha que interessante, olha. É um recibo aí que ficou registrado na história, que recebeu as ofertas e o destaque de não necessitar mais de auxílio. Então era muito importante isso, né? Por quê? Porque naquela época o apóstolo São Paulo era acusado de ser mercenário. Por isso que às vezes ele coloca no texto, de ser mercenário, que ele implantava igrejas e vivia da fé dos outros, e não era assim. E a gente vai lá em Atos 20:34 e descobre. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos. O apóstolo São Paulo não dependia da igreja. Ele próprio trabalhava. E consegui tudo que eu e os meus companheiros de trabalho precisavam. Ele fazia tendas. Então ele trabalhava e pregava o evangelho. Não é o que a Bíblia diz. O trabalhador do evangelho o pregador deve ser sustentado. Isso é uma coisa normal, mas aí está para provar, como pregavam contra ele, dizendo que ele era mercenário. Não, ele próprio trabalhava para o auxílio próprio dos seus companheiros e também não ser pesado à vida da igreja. Então, ele termina Filipenses 4:19, aí o penúltimo versículo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então saibam, Deus supre todas as nossas necessidades. Aquele que realmente desfruta disso, como o apóstolo São Paulo, pôde ver, pôde sentir na sua vida e deixar registrado para nós a sua vida de satisfação, de contentamento, de alegria e felicidade. Concluindo, a satisfação, o contentamento, ela depende de Jesus. Não há outra maneira. E aí está o segredo. Tudo posso naquele que me fortalece. É Jesus. Que me capacita a viver momentos difíceis, momentos alegres, momentos de fome, de fartura, perda de emprego, problemas conjugais, problemas familiares. É o único que me dá suporte. Aí está o segredo da satisfação. Porque ele habita em mim. E ele age em mim. O Espírito Santo habita em mim. A partir de que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, pedi perdão pelos meus pecados, fui arrependido de todos eles, entreguei minha vida a Jesus, e o Espírito Santo passou a morar em mim. A partir desse instante eu conquistei, como o apóstolo São Paulo, realmente o verdadeiro contentamento, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Há momentos difíceis, mas eu estou com Jesus. Há momentos alegres, eu estou com Jesus. O barco da minha vida agora não é mais remado por mim. O barco da minha vida agora, quem rema é Jesus Cristo. Ele está no barco comigo. E eu concluo
aí com a linda canção. Depois eu desafio você a entrar aí no YouTube e ver Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, essa grande canção. E ele coloca para nós, na letra, algo que eu quero concluir a meditação de hoje, porque aí tudo posso naquele que me fortalece, que é o segredo da satisfação é dado por Cristo, e ele coloca muito bem no texto. Olha lá: é Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz, ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente, eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. Então o único que pode me dar uma vida de satisfação, de contentamento, de alegria, de felicidade é Jesus. Ele tem me dado, deu ao apóstolo São Paulo à igreja de Filipos e pode dar a você também. Espero em Deus que você também desfrute dessa mesma graça que só Jesus pode nos capacitar para enfrentar qualquer situação e muito mais. Vivemos eternamente com Ele na glória. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora então, nesse instante, agradecer e interceder pelas pessoas que pedem as nossas orações. Oremos. Senhor, como é bom nós termos a sua pessoa dentro de nós através de Jesus Cristo, com a presença do Espírito Santo dentro de nós. E é o Espírito Santo que tem produzido em nós o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E graças a Ele, em nós, através de Jesus, nós somos hoje pessoas satisfeitas, pessoas contentes, pessoas felizes, pessoas plenas interiormente. Agradecemos muito por isso. Tem misericórdia, Pai, daqueles que ouviram hoje, abre os seus entendimentos e que eles possam também vir a compartilhar conosco da mesma graça, Senhor. Agradecemos pela Tua palavra e por esse momento de comunhão com ela. E agora, Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão pela vida da Juscelia, que está lá na Alemanha, lá em Colônia. Ó Pai querido, continue usando aquela vida, abençoando, dando ela saúde, disposição, abençoando seu esposo, abençoando as suas filhas, Senhor, cuidando dessa família e a usando poderosamente lá na Alemanha, Senhor. Também, ó Pai, agradecemos muito pelo seu Janguito. Estamos caminhando para compartilhar e alegrar-se com 100 anos de vida. E seja, ó Pai, cuidando dele, fortalecendo a sua vida, Senhor. E queremos agora, ó Pai, interceder por aquelas pessoas que estão em luto, perderam seus entes queridos essa semana. E seja, ó Pai, confortando aquelas famílias americanas e de outros países que estavam naquele voo ali em Kansas. Conforta os corações de todos eles, Senhor. E seja, ó Pai, também com aquela pessoa, a família daquela pessoa que faleceu ali naquele acidente lá no município de Iporanga, quando a condução para levá-los para tratamento caiu numa ribanceira e apenas essa pessoa faleceu. Cuida dessa família, Senhor, conforta os seus corações. E seja, ó Pai, acompanhando também aquele pai, aquela mãe, o pastor e o seu esposo, seus irmãos, ali que tragicamente houve um acidente ali em Registro e aquele pastor perdeu a sua filha, Sophie. Seja, Pai, confortando o seu coração, de sua esposa e de toda a família, Senhor. E seja, Pai, acompanhando a família Bogucheski, a sua matriarca partiu para o céu. Conforta os seus corações. Do mesmo modo, a família do reverendo Raimundo, Senhor, aquele patriarca, aquele homem de Deus, está no céu contigo. Conforta os seus 7 filhos, Senhor. E seja, ó Pai, também acompanhando a família da Daúda, Senhor, ali em Cerquilho, confortando os seus corações. Hoje ela já está na glória, desfrutando da graça contigo. E seja, ó Pai, aceitando nossa gratidão também pela cirurgia bem-sucedida do Júnior, cunhado da Jael, ó Pai. Agradecemos e continua abençoando a sua recuperação. Guarda, ó Pai, a nossa vizinha Sueli, que voltou novamente de São Paulo com problemas, Senhor. Atua, opera, usa os médicos no seu tratamento. Guarda o Eduardo Takenaka. Seja, ó Pai, acompanhando a Sandra Takenaka também, o Marcelo, acompanhando os seus tratamentos, Senhor. Cuida, Senhor, também do Iveli, da sua recuperação, Senhor, da cirurgia.
E seja, ó Pai, com o Djalma, pai da Vanusa, que precisa da tua graça, do teu poder. Guarda, ó Pai, aquele bombeiro que precisa fazer a transferência, Senhor, para trabalhar em Apiaí. Permita, ó Pai, que isso possa ocorrer, Senhor. Guarda, Senhor, também a Júlia, que está internada em Sorocaba, está entubada, que o Senhor opere, transforme, haja, Senhor, poderosamente. Guarda os agricultores, Senhor, dando chuva, capacitando-os, ó Pai, a produzir o sustento para suas famílias e para nós. Acompanhe, ó Pai, o retorno às aulas, às escolas. Vem estar, ó Pai, abençoando as equipes escolares, os alunos, professores e funcionários, Senhor, em nível público do estado de São Paulo e no Brasil. E seja, ó Pai, com a família Janazzi, com seu pai, o senhor Armando, cuidando da saúde dele, da recuperação da sua mãe, Dona Luzia, com muitas dores, e continua operando no tratamento da Deja ali, na sua radioterapia. Não esquecemos, ó Pai, do Sidney de Tietê, do Sidney Martins de Apiaí, ambos precisando do teu poder, da tua força, e seja operando no tratamento também. O Alexandre, Sueli, a Shirley, e o Hélio Gardenal também, lá de Tietê, precisando da tua graça, do teu poder. E tem misericórdia, Senhor, do seu Grigolon, Senhor. Está em tratamento paliativo, e seja com a sua esposa, com a família. Acompanhe-o agora, cuida dele, Senhor. E seja, Senhor, com as pessoas desaparecidas, que constantemente estão aí nas redes sociais, somente jovens. E seja, ó Pai, capacitando que as suas famílias possam encontrá-los. Agradecemos, ó Pai, por essa hora de comunhão, por esse momento especial de escola dominical. Abençoe todos aqueles, ó Pai, que precisam da tua graça, do teu poder. Não estão inscritos aqui, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração. Seja operando em cada um, agindo em suas vidas. E sabemos, ó Pai, que tu és um Deus de milagres, um Deus de poder. Opera, Senhor, em todas essas vidas. Guarda-nos agora, derrama a tua paz e agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E vamos cantar. O Senhor, ao Mestre confia toda essa aflição, pois sempre concede plena compaixão. Teus sustos e medos vai mostrar ao Senhor. Seu mando transforma.